Processos de formação de palavras, aula 2. Na aula 1 do processos de formação de palavras, vimos os elementos que formavam, né, a palavra, né, que são o radical, afixos e desinências. Falamos sobre radical, falamos sobre afixos e falamos sobre as desinências. Tá? Vamos falar então agora sobre outro elemento, né, que entram no processo de formação das palavras, que são as vogais temáticas, as vogais de ligação e as consoantes de ligação. No processo de formação de palavras, na ligação entre os morfemas, tá, às vezes vemos a necessidade de alguns ajustes fonéticos. Tá? Nesses casos, né, teremos aqui a vogal temática. A vogal temática ela vai ligar o radical do verbo às suas desinências. Por exemplo, como vimos anteriormente na palavra amávamos, o verbo amávamos, tá? Nós temos que ligar o radical do verbo às suas desinências. Desinência modo temporal e desinência número pessoal. Tá? Então, temos que ligar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, vou fazer um marcador aqui, o marca-texto. Temos que ligar, tá? O radical am às suas desinências de tempo e modo e de número e pessoa. Para que isso aconteça, tá? Para não haver aí uma quebra fonética, para haver um ajuste fonético, tá? Nós temos que colocar aqui uma vogal de ligação. Tal vogal chama-se vogal temática. Ela vai ligar o radical do verbo às suas desinências, tá bom? Isso por uma questão fonética, de ajuste fonético, de ajuste de pronúncia. Pense falarmos pronunciarmos o verbo, né, sem a vogal temática. Amvamos, fica bem estranho, né? Então precisamos aí, neste caso, da vogal temática. Tá? Em alguns casos, tá, eu não preciso da vogal temática. Por quê? Porque as desinências elas vão se ligar perfeitamente ao radical do verbo. Como, por exemplo, o verbo deixa eu ver aqui. Que eu ame, tá? Ou seja, a desinência e, que indica presente do subjuntivo, vai se ligar perfeitamente ao radical am. Então, a vogal temática, ela vai entrar quando for necessária, fazendo um ajuste de pronúncia, um ajuste fonético. O mesmo acontece, tá, em palavras que não sejam verbos, em substantivos, por exemplo. Né, acontecem através, não mais de uma vogal temática, né, chamada agora de vogal ou consoante de ligação. Tá? Pode ser uma vogal ou pode ser uma consoante. Percebam a palavra café. Tá? Ela precisa se ligar ao diminutivo. Ficaria cafeinho. Nesse caso, eu vou colocar aqui uma consoante de ligação, tá? Para facilitar a pronúncia, para provocar uma pronúncia mais fácil, né? Melhor para a língua portuguesa. Então, fica cafezinho. Então, as vogais e consoantes de ligação, né, elas não são morfemas, elas não têm valor significativo. Tá? Elas apenas são elementos de ligação. Muito bem, então já vimos, né, na aula passada radicais, vimos afixos e desinências. Tá? Ligando radicais às desinências verbais, no caso dos verbos, tá? Ou radicais aos seus sufixos e às suas desinências, nós temos as consoantes e as vogais de ligação. Tudo por uma questão fonética, por uma questão de pronúncia. Muito bem. Agora, vamos então, já que conhecemos
os elementos que compõem uma palavra, vamos conhecer agora os processos de formação de palavras. O primeiro processo de formação de palavra é a derivação. Derivação é quando uma palavra, né, primitiva, uma palavra primeira, dá origem a outras palavras, que são chamadas palavras derivadas. É como diz o enunciado aí, é quando uma palavra surge a partir de outra, né? Uma palavra surge a partir de uma primitiva. A primeira derivação, né, é a prefixal. Ela resulta do acréscimo do prefixo a uma palavra primitiva, formando assim uma infinidade de novas palavras a partir de um radical. Tá? Por exemplo, temos o verbo pôr. Tá? Temos aí o radical, né, dele, pôr. Eu, através de prefixos, vou formar outros verbos derivados, através da derivação prefixal. Ao verbo pôr, eu vou afixar o prefixo, vários prefixos. E aí eu formo compor, dispor, contrapor, né? Repor, impor, propor e por aí vai, tá? Então a primeira derivação é prefixal, ou seja, eu acrescento prefixo ao radical, formando uma nova palavra pelo processo de derivação. Temos ainda a derivação sufixal, né? Que consiste no acréscimo de um sufixo ao radical. O prefixo é colocado antes, o sufixo é colocado após. Tá? Os sufixos formam muitos e muitos adjetivos. Por exemplo, eu tenho o radical ter. Né? Aqui eu boto o tema, forma a palavra terra, mas eu também posso colocar sufixos, formando a palavra terreiro, terreno, né? Terroso, entre outras. Eu tenho aqui o radical cas, né? Que eu boto o tema aqui, a vogal A aqui, formando a palavra casa, né? Mas eu posso colocar ao radical, né? Eu posso acrescentar ao radical os sufixos, como casebre, casamento, casulo, casado, tá bom? E aí eu estarei formando palavras por derivação sufixal. Vamos lá. Vamos ao terceiro caso, né? Que é a derivação parasintética, também conhecida como parassíntese. A parassíntese ela vai ocorrer, tá? Quando prefixo e sufixo entram, tá? Simultaneamente ao radical. Eles são acrescidos simultaneamente. Eu tenho que colocar ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Tá? Não vale se eu colocar primeiro um sufixo e depois eu colocar um prefixo. Aí não terei uma derivação parasintética. Eu terei derivações sucessivas. Primeiro terei uma derivação sufixal para depois ter uma derivação prefixal. Por exemplo, a palavra desanimado. Tá? Eu boto o sufixo ado e formo animado. E depois eu boto o prefixo des e formo a palavra desanimado. A gente pode perceber aí que os sufixos não entraram simultaneamente. Eles entraram por etapas. Primeiro um e depois o outro. Tá? Eles podem existir sem a presença do outro. Né? Agora, vamos ver os exemplos aqui. Enterrar. Né? Eu percebo aqui que é o radical terra, de terra, né? Eu coloco ao mesmo tempo o prefixo em e o sufixo verbal ar. Enterrar. Para verificar se uma palavra é derivação parasintética, eu corto o prefixo.
cortei aqui o prefixo. E vejo se a palavra existe. Terrar. A palavra não existe. Então, se a palavra não existir, eu confiro que prefixo e sufixo entraram simultaneamente. Então, enterrar é uma palavra formada por derivação parasintética. Outro exemplo, né? Eu tenho radical tarde, até a letra D aqui, tá? Aqui ao radical eu boto o sufixo ser, tá? E boto o prefixo em. Então, percebia que entardecer, para que essa palavra exista, eu preciso aqui de um sufixo e de um prefixo simultâneos, acrescidos ao radical. Eu vou conferir se a palavra é formada por derivação parasintética, né? Estou aí fazendo uma prova, e aí eu quero ver se eu marco aí a opção como derivação parasintética. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o prefixo, ó, cortei. E vou verificar se a palavra que sobrou aqui, o que sobrou, existe, né? Na formação de uma palavra. Tardecer existe? Não existe. Então, eu chego à conclusão que, para formar a palavra entardecer, eu preciso, simultaneamente, ao mesmo tempo, colocar o prefixo e também o sufixo. O mesmo com entristecer. Eu tenho um radical e boto aqui um sufixo e boto um prefixo. Eu vou querer conferir se a palavra é formada por derivação parasintética. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o em aqui, ó, e vou conferir que a palavra tristecer, tá? Tristecer não existe. Então, a palavra é formada por derivação parasintética. Vamos olhar aqui, vamos pegar uma palavra, deixa eu ver aqui, desgovernado, né? Eu tenho o radical govern, que vai até a letra N, e tenho o sufixo ado e o prefixo des. Eu vou cortar o prefixo des. Vai sobrar a palavra governado. Existe a palavra governado. O país foi governado por tal presidente. Então, existe. Então, não é derivação parasintética. Vai ser uma derivação prefixal e sufixal, né? Serão derivações sucessivas, prefixal e sufixal. Tá bom? Próxima. A derivação regressiva, né? Derivação regressiva, ela vai acontecer quando a gente elimina a parte final de uma palavra primitiva, obtendo uma redução da palavra, tá? Então, eu formo uma nova palavra derivando de uma primitiva, mas não pelo acréscimo, e sim pela redução, tá? Um típico caso de derivação regressiva é quando eu formo substantivos abstratos, tá? A partir de verbos no infinitivo. Vender, venda. A venda, né? A venda da casa foi realizada durante o encontro. Ajudar, né? Na verdade, né? Ajuda. Ela regride, ela diminui. Auxiliar, auxílio, eu tiro o sufixo verbal aqui, tá? Sacar, saque. Então, a derivação regressiva geralmente vai ser um substantivo abstrato formado a partir de um verbo no infinitivo. O último caso de derivação é a derivação imprópria, tá? Derivação imprópria é quando uma palavra, né, ela muda de classe gramatical. Ela, por exemplo, é um advérbio e se torna um substantivo. Quando ela é um verbo e se torna um substantivo. É quando ela é um adjetivo e se torna um substantivo. Isso vai acontecer principalmente, né, com a anteposição de um artigo masculino. Tá? Por exemplo, não.
não é tipicamente, né, primitivamente, um advérbio de negação. Mas ao colocar o artigo o antes do não, ele se torna um substantivo. Então, eu estou formando uma palavra derivada, mas eu estou realizando aí uma derivação imprópria. Então, o não é uma péssima resposta, forma uma frase, né, para justificar aí a substantivação do advérbio não. Não serviram o jantar no horário de sempre. Jantar, se você pegar aqui, ó, sozinho, tá? Ele é um verbo no infinitivo. Conjugue o verbo jantar, né? Então, jantar, ele é um verbo. Colocando aí, antepondo, colocando antes, o artigo o antes do verbo jantar, eu torno este verbo um substantivo. Torno aqui o verbo um substantivo. Né? Então, eu formo uma palavra por derivação, uma derivação imprópria. Não serviram o jantar no horário de sempre. Tá bom? Então, isso é derivação imprópria. Aqui diz, ó, o não, que é um advérbio de negação, está desempenhando o papel do substantivo. Jantar aqui, que é um verbo no infinitivo, está desempenhando também um papel de substantivo. Então, derivação imprópria é quando uma palavra, sem sofrer nenhuma alteração por sufixo ou prefixo, muda sua classe gramatical pela anteposição de um artigo masculino. Tá? Os, uns. Então, são 5 tipos de derivação. Derivação prefixal, eu coloco um prefixo. Derivação sufixal, eu coloco um sufixo na palavra primitiva. Derivação, tá, parassintética, né, ou parassíntese, eu coloco prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Derivação regressiva, eu transformo um verbo num substantivo abstrato pela redução, né? Pela redução dela. Ela regride, ela perde elemento, ela perde a sua desinência verbal aqui de infinitivo, tá? Que é a vogal temática, mais a desinência de infinitivo R. E por último, a derivação imprópria, em que uma palavra muda sua classe pela anteposição do artigo masculino, tornando-se assim um substantivo. 5 casos de derivação imprópria. Agora vamos a um outro processo de formação de palavras. Tá? Vamos lá. Composição. Se na derivação eu tenho palavra primitiva e eu vou acrescentando elementos na palavra primitiva, formando várias palavras derivadas. Na composição, né, como o próprio nome diz, eu vou pegar uma palavra e outra, a palavra A e a palavra B, e vou formar a palavra C. Eu vou compor a palavra, vou pegar 2 palavras ou mais e formar uma nova palavra. Por exemplo, ó, guarda é o verbo guardar. Roupa é o substantivo feminino, tá? Vou juntar as 2 palavras, guarda-roupa, e vou formar uma nova palavra. A palavra aqui, ó, que está aqui, ó, guarda-roupa. Vou pegar a palavra passa e a palavra tempo, vou juntar e formar passatempo. Vou pegar a palavra segunda e o numeral segunda, e feira, o substantivo feira, e vou formar a palavra segunda-feira. Tá? Isso é um exemplo de composição. Tá? Vamos lá. A composição ela pode ser por justaposição. Quando eu junto as 2 palavras, eu não perco nenhum elemento fonético delas. Elas não mudam, elas se preservam. Tanto a palavra A quanto a palavra B. Percebam que em guarda-roupa, guarda mantém-se íntegra e roupa
mantém-se íntegra. Em passatempo, a palavra, verbo passar, conjugado, né? No presente do indicativo, mantém-se íntegro, e o substantivo tempo também. O mesmo acontece com segunda-feira, um numeral íntegro, completo, com todos os fonemas, e a palavra feira também. Então, é composição por justaposição. Os elementos que formam a palavra não perdem nenhuma parte. As palavras que formam, as duas palavras que formam uma nova palavra, não perdem nenhum elemento. Vamos agora à composição por aglutinação, né? Na composição por aglutinação, eu pego a palavra A e a palavra B e junto as duas. Na junção da palavra A com a palavra B, sempre ocorre a perda de algum elemento, tá bom? Por exemplo, a palavra água mais a palavra ardente. O substantivo água mais o adjetivo ardente. Ao juntar as duas palavras, eu perco um elemento, eu perco a pronúncia de uma vogal. Eu não falo água ardente, eu falo água ardente. Houve a perda do A. Tá? Na palavra planalto, eu pego, né, o substantivo plano e o adjetivo alto. Ao juntar os dois, né, eu perco aqui o O, a vogal O. Ela some e fica planalto. Existem outros exemplos, tá? Ainda mais complexos, assim, por exemplo, em que a aglutinação ainda ela é mais forte. Como, por exemplo, embora. Embora significa em boa hora, né? Perde o A e perde o H. Lobo mais homem, lobisomem. Existem outras formas, né? Mais, mais intensas aí de aglutinação. Então, é isso, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, né? Processos de formação de palavras e elementos formadores de palavras, né? A teoria ela é muito restrita. Nós iremos aprender muito mais sobre tal matéria, tá? Quando realizarmos exercícios, né? Por isso teremos aulas aí de exercícios e durante as aulas eu vou aprendendo muito mais sobre prefixos, sobre sufixos, sobre, né, valores de prefixo, valores significativos de sufixos, tá? Aprenderemos também mais exemplos de composição por aglutinação, por justaposição, aprenderemos hibridismos, né, entre outros exemplos. Então, na prática, se aprende ainda mais sobre processos de formação de palavras. Então, a próxima aula veremos exercícios. Até lá!